Fala pessoal, bem-vindos ao Geografando, canal onde nos utilizamos da geografia para compreender o mundo. Hoje, mais especificamente, bem-vindo vestibulandos, né? Ou interessados também, porque nada impede qualquer outro de acompanhar esse vídeo, até porque vamos tentar fazer desse vídeo uma experiência que transcenda um pouco as questões apenas pertinentes ao vestibular, né? A gente sempre aqui no canal tentou fazer até como uma forma de resistência, né, algo que fosse diferente da mera explicação do vestibular, né, não é um canal voltado ao vestibular, mas vez ou outra nós tocamos nesse tema porque é importante. Não só porque muitos vestibulandos acompanham o canal, mas porque de fato é um tema com o qual nós temos que pensar, principalmente nós professores e alunos que convivemos com a realidade do vestibular. E dito isso, não irei ao longo desse vídeo fazer uma análise profunda sobre o que é o vestibular, qual que é a importância do vestibular, como ele implica certas situações na educação brasileira, porque na verdade a gente já tem um vídeo que vai um pouco por esse caminho no canal, né? É um vídeo que é chamado Uma Disciplina Enfadonha, né? Fazendo um paralelo com um dos capítulos lá do Yves Lacoste, no livro Geografia serve em primeiro lugar para fazer a guerra. Então não vamos falar especificamente sobre vestibular, mas iremos, por outro lado, conversar um pouco sobre como foi a prova, quais questões apareceram, como nós poderíamos trabalhar as questões e tentar defender uma certa perspectiva. Que perspectiva é essa, então? Perspectiva de que o ensino crítico ele tem maior potencial até mesmo para as provas de vestibular, né? Até para uma prova de vestibular é mais interessante que você realize um estudo crítico do que você tentar ficar decorando fórmulas. Primeiro que a gente já sabe, não existe qualquer tipo de macete. Não adianta, mas eu acho que eu vou mais por essa questão, mas isso daí não existe. Segundo que, quando eu busco memorizar uma informação, geralmente eu perco essa informação. Então é muito melhor que eu seja capaz de raciocinar junto à questão, e geralmente é isso que a questão pede. Até porque as questões de vestibular, elas trazem temas muito específicos. Dificilmente, veja só, um assunto bem específico, como os temas que apareceram nessa prova, dificilmente você estudou. Muitos desses assuntos provavelmente devem ter ficado de fora, do ensino, do fundamental ou do ensino médio, ou se você estudou muitos deles, vocês devem ter visto em 5 minutos, sem a devida atenção, e simplesmente uma informação ou outra você conseguiu memorizar, mas é assim mesmo, porque no tempo que a gente tem, no tempo que os professores têm no ensino fundamental, no ensino médio, para pensar essas questões, esse tempo ele não tem condição de uma abordagem como é a abordagem do vestibular. Então, sempre o vestibular ele vai trazer questões específicas que você vai demandar do aluno, do vestibulando, um certo raciocínio para que ele seja capaz de chegar num resultado. Dificilmente a prova vai estar de acordo exatamente com o que nós vimos, exatamente as mesmas perguntas, sempre tem algo de diferente. E por isso eu defendo o ensino crítico como a contribuição necessária ao próprio vestibular. O ensino crítico ele transcende o vestibular e ele também prepara para o vestibular. E isso que é muito interessante. Bom, então hoje vamos focar na prova do Enem 2023 nas questões de geografia. E aqui vamos tentar primeiro fazer alguns levantamentos iniciais, né? E aí vamos direto para as questões. Então, como eu disse, não vamos trabalhar, né, profundamente essas questões críticas do vestibular, mas já posso deixar aqui meu posicionamento, nada impede, né, de que o vestibular é o grande mal da educação brasileira, né, o que impede que nós, professores e os alunos, tenham acesso a uma perspectiva crítica que vá para além de uma memorização, e sim para o ensino cidadão, né? Então a gente faz todo o ensino fundamental e ensino médio baseados na perspectiva de que temos que passar numa prova. Nem os alunos entendem o porquê disso. Então, isso acaba gerando uma série de problemas da educação básica brasileira. Mas tudo bem, vamos tentar focar na prova do vestibular mais do que na crítica ao vestibular hoje. Então, como eu disse, vamos fazer alguns levantamentos iniciais, né? A começar por uma análise das questões. Eu selecionei 24 questões para a gente pensar a geografia. E por que eu selecionei 24 questões?
Porque a prova do Enem é um pouco diferente da FUVEST. Na prova da FUVEST, por exemplo, a gente tem as questões de geografia, história, física, química, tudo isso está separado, né? Você tem um bloco só para geografia, um bloco só para física, um bloco só para química. Na prova do Enem, essas coisas vêm um pouco misturadas. Até porque tem um certo princípio até de interdisciplinaridade, algo que também acontece na FUVEST, mas que é mesmo assim separado. Então, no Enem, o que a gente vê? Vem uma questão de geografia, depois vem uma de história, depois vem uma de filosofia, e tudo está um pouco misturado. Então, o critério foi um critério exclusivamente meu. Eu que selecionei essas questões porque eu percebi que nelas envolvia algum tipo de questão geográfica. Havia algum tipo de discussão que envolvesse a geografia. Outras questões que eu analisei, além dessas, traziam inclusive um conteúdo geográfico, mas eu busquei priorizar as que tinham isso mais evidente. Né? Por exemplo, teve uma questão que caiu sobre o Adorno. O Adorno traz uma série de discussões geográficas, que inclui, por exemplo, a própria discussão da globalização, do que é a indústria cultural, e não coloquei, porque eu pensei que não era tão especificamente voltado para a geografia nessa prova, mas que poderia ter sido discutido a partir da geografia, né? Mas, de qualquer forma, temos aí um banco de questões bem generoso, né? 24 questões a serem analisadas, e o que foi interessante, que eu fiz um levantamento sobre essas questões para a gente pensar, afinal de contas, o que mais caiu nessa prova, para a gente ter uma espécie de raio-x dessa prova do primeiro dia do Enem 2023, né? Lembrando aqui, a referência da prova que eu estou utilizando é a prova branca, certo? Então, o gabarito vai ser de acordo com a prova branca, e a gente tem um gabarito extraoficial, ainda não é um gabarito oficial, mas um gabarito que foi, né, produzido a partir de professores de geografia que encontraram as respostas mais precisas, né? Então, assim, nós estamos trabalhando com uma perspectiva muito boa, apesar de não ser uma perspectiva oficial, né? Bom, então vamos fazer um raio-x da prova, né? 24 questões analisadas e olha só o que caiu mais. Então, se a gente tivesse que pegar por tema, o que mais apareceu, né? Geografia econômica, né? Geografia econômica, geografia agrária, depois meio ambiente, geografia urbana, geografia cultural, geografia da população, geografia regional, pedologia geopolítica, geologia / geomorfologia e climatologia. Né? Isso, então, está numa ordem decrescente, foram os temas que mais apareceram. E olha só, desses temas, na geografia física, a gente teve 6 questões, e na geografia humana, 25. Né? Então, vejam só, isso daqui nos dá uma indicação de como essa prova foi um pouco diferente, por exemplo, da prova da FUVEST do ano passado. No ano passado, a prova da FUVEST, a parte de geografia, foi muito voltada à geografia física e principalmente para climatologia. Ou, em comparação com essa prova, a gente teve uma questão de climatologia no Enem, e foi muito mais priorizado a geografia humana. Então, a geografia humana foi extremamente mais priorizada nessa prova de 2023, né? O que nem sempre ocorre. Bom, aí vocês também vão me perguntar aqui, mas olha só, você está me dizendo então que foram 25 questões de humanas e 26 de geografia física, mas a conta não bate. Você analisou 24 questões, então você deveria ter analisado 31. Não, vejam bem, por que eu fiz esse tipo de classificação? Porque algumas questões possuem uma certa interdisciplinaridade. Então, algumas questões eu acabei considerando para mais de uma área da geografia. Por exemplo, a gente teve lá uma questão de degradação do solo. Nessa questão, eu pensei que ela envolvia tanto matemática de geografia agrária, quanto matemática, tanto matemática de meio ambiente, quanto matemática de pedologia. Então, naturalmente, foi classificada. Então, vai uma questão para meio ambiente, uma questão para pedologia, apesar de que é a mesma questão. Então, assim, para que a gente não feche as perspectivas de uma questão, a gente considera muitas vezes ela como dentro de mais de uma área da geografia, né? Porque tem uma certa interdisciplinaridade e é importante a gente estabelecer essas conversas. Questões interessantes. Geografia agrária apareceu muito junto com geografia urbana, né? Não é geralmente a expectativa que a gente tem tanto. O que mais aparece, assim, se a gente tivesse que fazer uma média geral nas provas de vestibular, né? O que aparece geralmente são as questões de meio ambiente, as questões de geografia física aparecem muito. Inclusive porque agora a gente está passando por uma série de problemáticas relacionadas às mudanças climáticas. Isso tem aparecido muito na ONU, nos noticiários. Então, isso aparece bastante. Geografia física geralmente tem uma importância muito maior do que teve nessa prova, né? Geralmente aparece muito mais do que apareceu aqui.
né? A gente teve aqui um destaque muito grande para a geografia humana. Qual outra questão que eu achei interessante? O fato de que apareceu, e a gente vai ver isso, uma questão sobre Palestina. E a gente não tinha essa expectativa, porque Palestina foi um conflito que começou dia 7 de outubro, mais recente, a gente não tinha expectativa de que isso fosse aparecer de alguma forma numa prova de vestibular, né? A ideia é que já estava tudo preparado, pronto para ser impresso, e que, portanto, a gente não poderia, né? Seria muito difícil, seria remota essa possibilidade. Então, já dá um alerta vermelho, isso pode aparecer e apareceu, e quem estava preparado, quem se atualizou, quem acompanhou os debates, inclusive os vídeos que a gente produziu, respondeu isso com muita tranquilidade, né? Então, isso daqui é mais para a gente ter um raio-x da prova, né? Ver aí questões importantes, mais esse peso da geografia humana. Importante notar o peso também da geografia econômica, mas é uma área que geralmente aparece muito por causa da temática da globalização, né? Do modo de produção capitalista, que aparece bastante, relacionado à geografia, né? E assim, ao longo da prova a gente vai vendo melhor como esse raio-x revela algumas das questões, né? O que nos leva já, portanto, à nossa primeira questão, questão 50, lembrando lá, referência é na prova branca. Então, questão 50, olha lá, os movimentos da agricultura urbana no Rio de Janeiro vêm crescendo nos últimos 20 anos, tanto por meio de reproduções de modelos de vida antigos, vinculados ao resgate dos próprios costumes, como, e cada vez mais, são revelados hábitos, inventivos, nos quais moradores urbanos de diferentes classes sociais, sem nenhuma referência anterior com o campo, passam a se dedicar a essas atividades. Ao possibilitar o acesso ao plantio e, consequentemente, à alimentação, permite-se uma nova relação com o que se come, reduzindo o percurso da cadeia produtiva e aproximando produtores de consumidores, pois ambos se confundem nas experiências de agricultura urbana. Muito bem, então aqui, agricultura urbana, a gente poderia pensar, tá dentro da geografia agrária, dentro da geografia urbana, que eu pensei que está mais dentro da geografia urbana, né? São práticas de agricultura no espaço urbano. E uma questão interessante sobre a questão 50 é que é uma questão que já apareceu outras vezes em vestibular. Por exemplo, na FUVEST apareceu, na FUVEST 2018, apareceu uma questão que estava perguntando justamente sobre a possibilidade de redução de intermediários entre o produtor e o consumidor final. Ou seja, o fato de que as produções, se eu não me engano, estava falando do espaço francês. Na França, se estavam aproximando, os circuitos produtivos estavam ficando diminuídos, de modo que os produtores estavam se aproximando, né, com uma diminuição de intermediários dos grandes centros urbanos. Isso facilitava, por exemplo, o barateamento do preço do alimento, o acesso facilitado, né, ao consumo, tal. Então aqui é uma questão que já apareceu outras vezes, né? E é interessante a gente notar, às vezes alguma repetição, apesar de que não foi no Enem, ela apareceu em outro vestibular. Então, olha lá. Então, é importante também a gente pensar muitas vezes as nossas referências. Então, olha lá, Portilho Rodrigues, Fernandes, cultivando relações no arranjo local da penha, a mobilização de mulheres a partir das práticas de agricultura urbana na favela. A prática agrícola destacada no texto apresenta como vantagem no espaço urbano então, olha lá, A, ocupação de lugares ociosos. B, densificação da área central. C, valorização do mercado externo. D, priorização de insumos químicos. E E, mecanização de técnicas de cultivo. É muito interessante essa questão da agricultura urbana, né? Porque a gente entende que o espaço urbano ele é realmente mal utilizado, né? Há uma grande quantidade de espaços ociosos que poderiam ser destinados a hortas comunitárias, né? A práticas de agricultura urbana. É interessante, me lembro até de um documentário que teve, né? Eu me esqueci o nome do documentário, se eu lembrar eu coloco para vocês aqui na descrição, mas é sobre as varandas, né? Nas cidades brasileiras, né? Acho que é Um Lugar ao Sol, acho que é esse o nome do documentário, mostrando como os apartamentos, é um estudo de geografia urbana, mostrando como vivem as pessoas e como existe um certo modelo social que impacta uma sociedade, que preza ali um certo distanciamento, né? A questão das varandas, né? Como uma prática social de prestígio, né? O apartamento que tem um primeiro andar, o segundo andar é a varanda, tal, a visão do topo, enfim, é um ensaio muito poético, inclusive, né? Um documentário muito poético.
E uma das entrevistadas do documentário, ela comenta sobre o fato de que ela é francesa e ela comenta sobre o fato de que os brasileiros não têm, o costume de cultivar os seus espaços. Então, por exemplo, é o caso de uma mulher que fez da sua varanda, todo um espaço, de cultivos, né. Então ela tem toda uma horta, né, privilegiada, com luz do sol, tal, que ela pode fazer dentro de casa por conta da varanda, e ela tem essa prática cotidiana, né, com o uso do seu espaço para produção de alimentos. Então, isso é uma questão importante para a gente pensar hoje, né, na geografia urbana brasileira. O fato de que a gente, essas hortas comunitárias, né, o espaço urbano brasileiro que tem uma série de espaços ociosos, poderia ser utilizado de uma maneira de como uma maneira de aproximar as pessoas a essa produção, a baratear o custo dos alimentos, a garantir o acesso à alimentação diária, né? A gente sabe que hoje 100 milhões de brasileiros passam fome. Então, tudo isso é muito importante para a gente pensar, né? E daí a gente já chega na primeira resposta, né? A prática agrícola destacada no texto apresenta como vantagem do espaço urbano a ocupação de lugares ociosos, né? Ou seja, o espaço urbano subaproveitado pode ser melhor aproveitado se nós começarmos a utilizar esses espaços ociosos como um meio de produção de uma maior segurança alimentar. Mas vamos ver por que as outras estão erradas também. Olha lá. B, densificação da área central. Não faz sentido, né? Nada diz que, por conta de uma agricultura urbana, que a gente vá começar a densar as áreas centrais. C, valorização do mercado externo. Bom, se a gente estivesse falando aqui talvez de uma agricultura voltada ao comércio internacional, bom, aí sim, quem sabe a gente poderia pensar esse mercado externo, uma valorização, né, em um acréscimo de novos produtos na pauta de exportação brasileira, mas não é disso. A gente está falando aqui de uma agricultura urbana que é voltada ao consumo interno, por isso a gente está falando de segurança alimentar. A gente sabe que o agronegócio ele não alimenta a população brasileira, ele alimenta a população internacional. Então, quem produz para as famílias brasileiras é a agricultura familiar. Então, D, priorização de insumos químicos, nada disse, né? Não foi dito nada sobre isso no texto, não faz sentido aqui, é mecanização de técnicas de cultivo. Bom, talvez algum aqui pudesse confundir, pensando que o espaço urbano seria uma espécie de mecanização, com novas técnicas de cultivo, mas não é nem disso que se trata, né? A agricultura no espaço urbano pode ser uma agricultura bem rudimentar, não tem problema nenhum, né? Não é exatamente sobre isso que o texto está tratando. Então, a ocupação de lugares ociosos. Vamos para a questão 52. Questão 52. O golpe militar de 1964 foi implacável no combate ao que restava das ligas camponesas, generalizadas na década anterior. Para a gente contextualizar um pouco aqui, né? Vamos lembrar lá das ligas camponesas, que foram muito famosas durante o período Vargas, né? Tem até um documentário brasileiro muito interessante que vai revelar um pouco a dinâmica de como eram essas ligas, né? Que é o Cabra Marcado para Morrer, um documentário que na verdade foi censurado pela ditadura, a gente teve a oportunidade de assistir ele muitos anos depois. Um documentário que falava como as ligas camponesas estavam ali organizados nesse período dos anos 30 e nos períodos subsequentes, e como tinha um princípio de utilização da terra, um princípio de distribuição de terras, uma luta pela reforma agrária, né, uma luta, na verdade, pelos direitos dos camponeses, né, porque nem isso a gente tinha. Na verdade, a ditadura militar ela veio como um modo até mesmo de apaziguar essa situação, né, de tentar, de alguma forma, conter esse impulso do campo, né, porque a gente estava próximo aí de ter uma ebulição, né, revolucionária, né, de revoltosos camponeses no campo brasileiro. Então, o golpe militar ele veio muito nesse sentido. Bom, então, olha lá. No entanto, em relação ao sindicato, sua atitude foi ambígua. Por meio de acordos com os Estados Unidos, foram concebidos centros sindicais e cursos de liderança com base em princípios conservadores e ministrados por membros da Igreja Católica. Muito bem, então, olha lá. Então, em relação aos sindicatos, a atitude foi um pouco ambígua, né? Lembra que a gente vai ter o Estatuto do Trabalhador Rural, que vai ser ali junto, muito próximo de 1964. O que vai garantir, de certa forma, que a gente tenha um certo apaziguamento da situação no campo, né?
Por meio de acordos, então, com os Estados Unidos, foram concebidos alguns centros sindicais cuja liderança, né, com base em princípios conservadores, ministrados por membros da Igreja Católica. Então, olá, Priori Venâncio, uma história da vida rural no Brasil, Rio de Janeiro, 2006. Bom, os sindicatos rurais foram tratados na forma descrita no texto porque os sindicatos rurais foram tratados da forma descrita no texto porque o governo pretendia utilizá-los para, então lá, A, controlar as tensões políticas. Bom, já respondi isso, né? A ditadura militar, ela tenta dar uma série de concessões, concessões que não vão ser nem aplicadas, só concessões legais, né? Que vão, de alguma forma, tentar apaziguar um pouco a situação, e de fato eles conseguem um certo apaziguamento, né? Então, na verdade, os sindicatos rurais, né, que é essa forma um pouco de você tentar controlar essa ebulição da população brasileira no campo, serve justamente para isso, para você gerar uma espécie de apaziguamento, né, controlar as tensões políticas. B, limitar a legislação trabalhista. Não, o sindicato ele é uma espécie de tentativa de consolidar, né, não de expandir essa legislação trabalhista. Divulgar o programa populista. Bom, a gente está falando aqui, já vimos, né, princípios conservadores, ministrados por membros da Igreja Católica, participação dos Estados Unidos. Então, até a gente poderia pensar num certo populismo, mas não é o caso aqui, né? D, regularizar a propriedade da terra. Também não, né? Não era questão aqui, a organização sindical não tinha como questão a organização da terra, mas não é o ponto aqui que a gente está pensando. O que a ditadura fez não tinha como esse princípio. Os sindicatos rurais, eles foram, da forma que está colocado aqui, produzidos apenas para apaziguar a situação da disputa pela terra. E estimular a oferta de mão de obra, né? Então, D não pode ser, né? Porque a distribuição, regularização da propriedade da terra, na verdade, você consegue a partir de reforma agrária, de assentamentos, né? E E também não. Estimular a oferta de mão de obra também não. Né? Os sindicatos não vieram com essa perspectiva. Então, mais uma questão aí para a gente pensar. Inclusive, vejam só, a gente está pensando na geografia agrária, mas ela é muito relacionada às questões internacionais, ao modo como os Estados Unidos implantou uma ditadura no Brasil através da Operação Condor, como a gente teve um princípio conservador ali participando nesse controle das tensões do campo. Agora, vejam só, como que a gente estuda isso? Né, decorando, né? Quer dizer, assim, eu nem gosto dessa palavra, né? Porque decorar vem de coração, e eu não acho que a gente faz isso de coração, a gente memoriza. Como que então alguém memoriza? Isso daqui vai ser dificilmente apresentado, né? Se for apresentado num contexto de ensino fundamental ou ensino médio, isso aqui vai ser apresentado em no máximo 5 minutos, 5 a 10 minutos. Né? Quer dizer, a gente comenta, né, a participação dos Estados Unidos, como no momento de ebulição no campo. Isso quando a gente tem uma perspectiva ainda razoavelmente crítica, né? Agora, quando a gente fica só na questão da memorização, é realmente muito complicado. E aqui demanda que o aluno seja capaz, então, de relacionar, bom, a situação no campo brasileiro, relacionado com o contexto internacional, relacionado com o contexto político brasileiro do período. Então, demanda uma capacidade crítica que excede os limites da memorização. O apelo que eu faço sempre, vamos lá, de alguma forma, aprender a relacionar os assuntos, aprender a discutir, né? Falta autonomia nas escolas. Os alunos são ensinados a repetir, a obedecer regras. A gente tem que começar a ensinar os alunos a pensar por si próprio, e isso é perspectiva crítica, é a pedagogia da autonomia, não da heteronomia, que é você aprender a obedecer, você aprender a reproduzir informações, certo? Bom, então, questão 52 foi lá. Questão 53. Vamos lá, então. Os séculos XV e XVI, quando se vão desmoronando as estruturas socioeconômicas da Idade Média perante os novos imperativos da época moderna, constituem um momento-chave na história florestal de toda a Europa Ocidental. Abre-se genericamente um longo período de crise florestal, que se manifesta com acuidade nos países onde mais se desenvolvem as atividades industriais e comerciais. As necessidades em produtos lenhosos aumentam drasticamente com o crescimento do consumo nos mercados urbanos e nas regiões onde progridem a metalurgia e a construção naval, além da sua utilização na vida cotidiana de toda a população. Outra questão muito parecida com a questão da FUVEST, de novo, de 2018. A FUVEST 2018, ela fez uma comparação entre a crise florestal gestada durante o período da Idade Média, transição para a Idade Moderna no mundo cristão, e o modo como no mundo islâmico
a madeira, né, os oásis, que eram as únicas regiões onde se encontrava algum tipo de madeira, eram regiões sagradas e protegidas, né? Então, vejam, né, é bom a gente prestar atenção nessa recorrência, às vezes, de certas temáticas, ou como pelo menos elas conversam de alguma maneira. Aqui, de qualquer forma, o impacto ambiental, com uma discussão, é evidente, né? Então, De Vareta, né? Para uma geografia histórica da floresta portuguesa. Revista da Faculdade de Letras, né? Geografia número 1, 1986, adaptada. Qual acontecimento no período contribuiu diretamente para o agravamento da situação descrita? Então, lá, A, o processo de expansão marítima. B, a eclosão do renascimento cultural. C, a concretização da centralização política. D, o movimento de reformas religiosas. E E, a manutenção do sistema feudal. Que a resposta é A, né? O processo de expansão marítima. Vejam lá, pessoal, século XV, século XVI. Né? Você está num contexto em que a navegação, as grandes navegações são possibilitadas porque você tem uma burguesia ascendente que é capaz de mobilizar fundos junto ao Estado nessas navegações. Né? E para a gente ter essa burguesia ascendente, a gente precisa de um processo amplo de urbanização, como é descrito no texto. Então, essa urbanização ocorre justamente nesse contexto. A expansão marítima seria impossível sem a urbanização. A gente está num contexto em que a gente está saindo do sistema feudal, está superando o sistema feudal e está começando a criar um modo de produção capitalista, está nessa fase de transição. Justamente a superação do sistema feudal ela diz respeito justamente à retomada do modo de vida urbano, né? A retomada das grandes cidades europeias que existiam ali no Império Romano, que vão para um longo tempo de crise urbana, né? Desde os conflitos com os povos germânicos, né? Os povos vindos do leste. A gente tem uma grande crise urbana, um retorno ao modo de vida rural, tal. E com o tempo a gente tem esse renascimento urbano, principalmente em função do renascimento comercial. Né? Aqui a gente teria que retomar um amplo processo que começaria com a Revolução Agrícola, na verdade. Né? A gente tem uma Revolução Agrícola na Europa, ali no período da Idade Média para a Idade Moderna, uma Revolução Agrícola que gera um excedente populacional, isso ali no ano de 1100, mais ou menos, né? De 1000 para 1100. A gente tem, então, um excedente populacional. Esse excedente populacional ele resulta numa retomada comercial, principalmente através de um dos seus principais sintomas, que são as cruzadas. E essas cruzadas, com o aumento da movimentação comercial na Europa, fazem ressurgir, né? As trocas são realizadas onde? No espaço urbano, né? A cidade como ponto comercial. Então, o renascimento urbano a partir dessas relações de troca que vão sendo estabelecidas de volta a partir desse renascimento comercial. Né? Então, o renascimento urbano que volta pelo renascimento comercial. B, eclosão do renascimento cultural. Bom, teve, de fato, é um período ali que vai ser marcado por uma espécie de renascimento cultural, mas não é a respeito disso que está tratando o texto, né? A gente está falando dos impactos ambientais, a base desses impactos estão na urbanização, na expansão marítima, né? No modo de produção capitalista. C, a concretização da centralização política, também não diz muito respeito ao que a gente está pensando aqui, certo? D, o movimento de reformas religiosas, né? Também não está na base das nossas discussões. E E, a manutenção do sistema feudal, a gente viu que, na verdade, o sistema feudal ele foi superado. A gente está falando de um momento de superação desse sistema, né? De transição, pelo menos. Questão 56, olha lá, taxa de fecundidade no Brasil. De 1960 a 2020, número de filhos baixa de 6,3 para 1,1 por mulheres, né? Então a gente está vendo ali da década de 60 para cá como houve uma diminuição expressiva da diminuição da taxa de fecundidade. Aí é importante que a gente já tenha em mente taxa de fecundidade, quantidades de filhos por mulher em idade de fertilidade, certo? Então isso é taxa de fecundidade. Não vamos confundir com a taxa de natalidade, que é um percentual de nascimento, né, de novos nascimentos num determinado período. Então, sem confundir uma coisa com a outra. Então, fonte IBGE, né? Qual fator foi determinante para a mudança do indicador apresentado no gráfico? Então, olha lá, vimos uma diminuição expressiva dos anos 60 até 2020. E aí a gente tem as projeções para os próximos anos também, que na verdade é de manutenção dessa taxa, né? Então, olha lá, flexibilização legal da prática de aborto. Não, né? A gente não teve essa flexibilização, né? A prática de aborto, ela, quando no máximo ela existiu para casos onde
se tinha uma expectativa, em caso de estupro, né? Então, em caso de estupro, a gente teve realmente essa flexibilização em certos momentos, né? Estupro indesejado, tal, mas não foi uma flexibilização, uma abertura ampla, né? Bem, envelhecimento da população brasileira. Bom, poderia ser o caso, né? Com o envelhecimento da população, a gente sabe que as taxas de fecundidade tendem realmente a diminuir. A gente está pensando em mulheres em idade de fertilidade, né? Que, se não me engano, vai até os 49 anos, é algo assim, né? Dos 15 aos 49, como considerado pelos parâmetros do IBGE. Então, poderia ser? Poderia, mas não é o caso do Brasil. A gente tem que lembrar que a pirâmide etária brasileira é aquela espécie de botijão de gazetária. Ela é mais gordinha no meio, menor em cima, menor embaixo, justamente porque a gente está numa transição demográfica, né, indo para a quarta fase. Não é aquela pirâmide mais de país subdesenvolvido. Então, a gente está saindo de uma fase, indo para outra fase. Então, também não é o caso, né? Poderia ser, mesmo assim, envelheceu de qualquer forma em relação aos anos 60, está mais envelhecido, mas isso ainda não justificaria uma queda tão drástica, né, dessa taxa de fecundidade. C, crescimento dos casos de gravidez precoce. Bom, só se a gente considerasse os casos, então, que o IBGE não considerasse a idade para pensar a taxa de fecundidade, o que não é o caso, né? Bom, D, participação feminina no mercado de trabalho. Bom, então será que a taxa de fecundidade no Brasil teria diminuído em relação a isso? É uma grande perspectiva para a gente pensar, né? Aqui a gente poderia relacionar com uma outra questão muito importante, que é a questão da urbanização, né? Para a gente pensar, inclusive, a inserção da mulher no mercado de trabalho, a gente tem que fazer uma relação com a urbanização. Década de 60 no Brasil é uma década muito importante do ponto de vista urbano, porque representa a passagem da população rural para a população urbana. A partir da década de 60, a maior parte da população brasileira se encontra nos centros urbanos. Então, até 1960, a gente tinha a maior parte da população brasileira no campo. Em 1960, a maior parte da população brasileira está urbanizada. Essa urbanização, ela traz uma série de consequências, né? Consequências do tipo mulheres inseridas no mercado de trabalho, né? A questão da transformação do custo de vida. No campo, a gente não tem um custo de vida como a gente tem na cidade, a gente consome a cidade. De certa forma, a gente consome a cidade, e por isso a gente tem essa questão muito importante, que é o fato de que a gente, para viver na cidade, tem que pagar, e paga muito mais do que para viver no campo. Inclusive, qual é uma diferença fundamental? No campo, os filhos representam força de trabalho, né? Geram uma certa seguridade social, sustentam a família, né? Os pais na velhice, trabalham nas práticas agrícolas, né? Nas roças. Então, o filho ele tem mais uma função de aumentar a renda da família do que de despesa, né? No ambiente urbano já é diferente. O filho ele não é utilizado como uma prática de aumento de segurança social, né? Ele pode. As características da cidade brasileira e da cidade subdesenvolvida no geral, elas fizeram uma espécie de adaptação desse sistema, né? Principalmente por conta da favelização, muitas crianças são destinadas ao trabalho, né, na infância e tal. Mas, no geral, a urbanização ela tende a criar uma certa condição onde o filho representa custo. Então, você precisa enviar o filho para a escola, você precisa da alimentação, você precisa da vestimenta, é um outro ritmo de vida, até porque os pais trabalham e buscam especializar seus filhos para que no futuro eles também possam trabalhar em atividades produtivas e tal. Então, é uma série de questões que envolvem, né? Para a gente pensar aqui, e aí você teria que ter um raciocínio do tipo: vou relacionar a participação feminina no mercado de trabalho com a diminuição na taxa de fecundidade. Você não precisaria necessariamente fazer todo esse percurso que eu fiz, que foi mais para exemplificar um pouco essa situação, mas você poderia pensar simplesmente: bom, com maior participação no feminino no mercado de trabalho, as mulheres têm menos tempo para cuidar dos próprios filhos, isso faz com que a taxa de fecundidade diminua, né? Então, vendo o fato de que filho representa um custo, também tem uma questão importante. No campo, a taxa de mortalidade infantil é muito maior. Então, as pessoas têm mais filhos, já esperando que alguns vão acabar falecendo, né? Enquanto que na cidade, a taxa, por conta de acesso a melhores serviços e infraestruturas, as taxas de mortalidade infantil são menores. Você tem um sistema público de saúde que atende bem,
né? Ou razoavelmente bem, dependendo da região onde você mora. Então, isso faz com que você tenha uma diminuição na mortalidade infantil e, com o tempo, as pessoas passam a ter menos filhos. É um fenômeno mundialmente observado, apesar de que em muitas das cidades subdesenvolvidas se manteve a lógica do campo no ambiente urbano. Então, participação feminina no mercado de trabalho é muito importante para a gente pensar essa questão aqui da diminuição da taxa de fecundidade. É uma das consequências da urbanização. Né? Então, ou seja, é uma questão que demanda que você tenha um raciocínio, se tiver esse tipo de raciocínio para trazer essas outras questões, o modo como a urbanização tem impactado essas diferentes questões, você tem uma possibilidade de entender muito melhor e pensar essas questões, né? E diminuição dos benefícios na licença maternidade, né? Aqui pensando, a gente tem menos benefício de licença maternidade, as pessoas têm menos filhos, mas isso ainda não seria justificável para ver toda essa diminuição na taxa de fecundidade. O que melhor explica aqui é a participação feminina no mercado de trabalho. Vamos lá, questão 60. Por trás da mágica do Google Assistant, de sua capacidade de interpretar 26 idiomas, está uma enorme equipe de linguistas distribuídos globalmente, trabalhando como subcontratados que devem rotular tediosamente os dados de treinamento para que funcione. Eles ganham baixos salários e são rotineiramente forçados a trabalhar horas extras não remuneradas. A inteligência artificial não funciona como um pozinho mágico. Ela funciona por meio de trabalhadores que treinam algoritmos incansavelmente até que eles automatizem seus próprios trabalhos. Olha, muito bem, essa temática aqui, cada vez ela aparece mais, né? Da logaritmização, a temática da inteligência artificial, inclusive está muito relacionado com o último vídeo que a gente fez, do Byung-Chul Han. É um autor que vai falar muito sobre isso e que a gente pode relacionar muito com a geografia, né? O texto critica a mudança tecnológica em razão da seguinte consequência. Então, questão 60. Mudança tecnológica, qual a consequência dessa mudança tecnológica, né? Por que a gente observa essa mudança? A, diversificação da função. B, mobilidade da população. C, autonomia do empregado. D, concentração da produção e invisibilidade do profissional. Aqui, pessoal, é mais uma questão de interpretação de texto. O que a gente tem mais aqui é essa questão da invisibilidade do profissional. Né? A gente, quando olha a logaritmização, a gente tende a ver uma coisa como, o logaritmo vai lá, trabalha sozinho, produz tudo sozinho. Não, a gente tem essas pessoas que cumprem a função de ficar treinando logaritmos em diversas línguas. Né? Ou seja, há um trabalho escondido, né? Um trabalho precarizado, mas que está por trás, né, de todo esse movimento produtivo. Então, lá, diversificação da função, não é sobre isso que ele está trabalhando, né, o texto. B, mobilidade da população. Né? Talvez aqui seja a mobilidade da produção, não da população. Né? Agora, os centros produtivos eles podem se dispersar globalmente, é o que está dizendo o texto, mas não a população. A população não tem essa mobilidade. Né? O que a gente tem é uma expansão desses sistemas produtivos. Se a autonomia do empregado, né? A gente não está falando de autonomia do empregado, apesar de ser um trabalho precarizado, não é sobre isso que trata o texto. E D, concentração da produção. Como eu falei, na verdade a gente está falando de uma expansão dessa forma de produção, né? desse sistema produtivo. Então, não é sobre isso que trata o texto. Muito bem, continuamos então agora para a próxima questão, questão 64. A partir da década de 1930, começam a ser discutidos no Brasil os princípios de racionalização do trabalho. As preocupações com a cozinha e o trabalho doméstico foram introduzidas com a medicina sanitária e a oferta de gás e eletricidade para uso doméstico no início do século XX. A organização da cozinha visava atingir uma simplificação das tarefas, com a economia de movimentos e o barateamento dos equipamentos a partir da produção em grande escala. A padronização e racionalização da habitação e seus componentes visava uma radical transformação da casa, em especial da cozinha, e apoiava-se tanto no desenvolvimento de novos equipamentos quanto nos estudos de racionalização do trabalho doméstico. A principal preocupação era o desenvolvimento de um novo tipo de habitação que deveria induzir um novo comportamento social. Então, Silva, transformações no espaço doméstico, o fogão, a gás e a cozinha paulistana. Muito bem, então, olha só, 1930, o que a gente está falando, pessoal? No contexto brasileiro. É bom a gente fazer uma reflexão, né? No contexto brasileiro,
Estamos falando da década de 30, que é a década da modernização industrial brasileira, né? Getúlio Vargas, né? Com esse, abraçando o capitalismo, abraçando a modernização, a industrialização. Não que não houvesse a industrialização, a gente sabe lá dos ciclos de industrialização do Brasil, mas é com o governo Vargas que isso tem uma expansão enorme, né? E não só isso, no nível mundial, o que a gente está ali no início do desenvolvimento do Fordismo, né? Fordismo, Taylorismo, a gente está no contexto do surgimento dessa indústria que vai se modernizando a partir de uma administração científica, né? Então a gente está falando ali de um contexto de desenvolvimento industrial, né? Do desenvolvimento automobilístico e aí sim por diante. Muito bem, então esse Taylorismo é administração científica e é interessante a gente observar como o modo de produção geralmente impacta os costumes ou nossas relações domésticas, então o ambiente da casa vai se transformando também num espaço produtivo, administrado cientificamente. Muito bem. Então, no contexto descrito, as mudanças mencionadas proporcionavam às mulheres então, olha lá, controle do orçamento familiar. Então, assim, é claro, a gente poderia até deduzir um pouco sobre esse controle do orçamento familiar mas não é exatamente isso que o texto está tratando, né? B, libertação das tradições religiosas. Bom, também não, a gente não está falando nada dessa passagem desse tradicionalismo religioso para um modo de produção capitalista, não estamos falando sobre isso. C, exercício da representatividade política. Também não, certo? A gente está falando aqui, não tem nada a ver com representatividade política, a gente está falando de como o modo de produção científico está administrando também domesticamente, a partir de um modo de produção científico, a própria casa, né? De ampliação dos momentos de socialização. Muito bem. Então, ampliação dos momentos de socialização, a princípio, essa é a resposta, né? Quer dizer, a gente está pensando aqui a ampliação, né, dessas novas relações de produção no ambiente doméstico, né? Então, ampliação dos momentos de socialização, a padronização, né? Então, vamos reler lá o texto. A padronização e racionalização da habitação e seus componentes visava uma radical transformação da casa, em especial da cozinha, apoiava-se tanto no desenvolvimento de novos equipamentos quanto nos estudos de racionalização do trabalho doméstico. Então, ampliação dos momentos é o que aparentemente, né, a gente tem de mais correto aqui para pensar, o modo como, de certa forma, a gente tem aqui uma ampliação dessas relações de produção no espaço doméstico, né? Muito bem. Então, isso, inclusive, está dito ali no final do texto, né? A principal preocupação era o desenvolvimento de um novo tipo de habitação que deveria induzir um novo comportamento social, uma socialização de certos comportamentos sociais, né? Quando você, de certa forma, incorpora as pessoas no modo de produção capitalista, quanto mais você consegue fazer isso, mais você, de certa forma, padroniza a sociedade. E isso estaria na base da ampliação desses momentos de socialização. E afastamento das atividades especializadas. Não, é justamente o contrário, a gente está especializando até em nível doméstico essas atividades, né? Muito bem, então, resposta aqui, alternativa D. Questão 66. No sul da Bahia, desde o século XVIII, tem-se registros de um tipo de sistema agroflorestal. Até hoje, esse sistema é característica marcante da paisagem da região, conhecido como cabruca, que consiste no cultivo do cacau à sombra do dossel da floresta nativa. Veja bem, é aquilo que a gente sempre comenta, né? Onde foi que você viu isso no seu ensino médio? Tudo bem, pode ter visto, né? Assim, a chance de ver é pequena, a chance de lembrar é menor. Então, por isso que aqui eu estou colocando, pontuando o tempo inteiro, a educação crítica, é isso, não é questão de eu ter visto, mas a questão de eu autonomamente saber trabalhar com as informações que me são oferecidas. A autonomia permite que, mesmo sem conhecer o contexto do que me é dito, eu seja capaz de trabalhar a partir das informações. Isso é autonomia, capacidade crítica, eu tenho tais informações, então se articular, porque eu conheço outros casos, porque eu conheço o modo de produção capitalista, porque eu conheço a discussão sobre o tema, me permite articular de outras formas essas discussões. Então, olha lá, consiste no cultivo do cacau, sombra do dossel da floresta nativa, né? A gente pode ter visto isso em algum momento no ensino médio, no ensino fundamental, quando a gente pensa ali no ciclo do cacau, no sul da Bahia, né? Vamos lembrar que o Milton Santos
o estudo pioneiro dele, o primeiro livro aí publicado, foi sobre a cidade do Salvador, né, que dizia muito respeito ali à questão da produção de cacau, etc. Bom, esse sistema de cultivo do cacau, graças à tolerância da espécie à sombra, é considerado amigável para a vida silvestre, pois apresenta superioridade em termos de conservação da biodiversidade quando comparado com outras plantações tropicais, monoculturas de dendê, seringa ou café, agricultura ou pastagem. Então ele está falando aqui do sistema agroflorestal, certo? Está falando como? A agroflorestal é o quê? Você ser capaz de relacionar diversos tipos de cultura num manejo consciente, por isso agroflorestal, né? De certa forma, eu saber conviver com as espécies locais e realizar uma agricultura que seja respeitosa ao meu ambiente de cultivo. Daí, ela não pode ser de monocultura. A monocultura, ela acaba com a variedade, né? A variedade biológica, a variedade de espécies florestais e cultivadas é um princípio muito importante para que eu tenha ali o meu sistema biológico, né, adaptado ao meu tipo de produção, chamada agroflorestal, né? Então, eu preciso ter tudo aquilo de uma forma adaptada. Por isso, monocultura ser o inverso desse sistema agroflorestal, né? Monocultura, ou seja, um único cultivo em larga escala, em grande propriedade, geralmente naquele sistema de plantation que a gente conhece, né? Então, olha lá. Então, Solberg e Schiavetti Moraes, Manejo Agrícola no Refúgio da Vida Silvestre de Una, Agroflorestas como uma perspectiva de conservação. Muito bem, é importante, né? Quando eu leio as referências, muitas vezes eu tenho ideia do que, mais ou menos está falando disso o texto, eu já consigo me localizar ainda mais, né? Não só em relação ao texto, mas eu crio um contexto para o que eu estou lendo, né? Que é o livro ou o artigo de onde foi retirado. A prática produtiva apresentada é um exemplo de. Então, olha lá. A. Difusão comercial de lavouras temporárias. Bom, não está falando disso, né? Não está falando nada de lavoura temporária, né? De um cultivo que é feito de maneira temporária, de uma difusão comercial desse tipo, nada disso. O texto não falou em nenhum momento sobre isso. B. Utilização sustentável dos recursos naturais. Muito bem, é o que eu acabei de falar com vocês, né? O sistema agroflorestal, ele é um manejo sustentável dos recursos naturais, um modo de que eu faço com que, de certa forma, eu possa preservar uma certa unidade florestal local a partir de cultivos diversificados, a partir da adaptação. Olha só, o próprio texto está falando de como o cacau, podendo ser cultivado à sombra, ele é uma espécie tolerante em relação a outros cultivos. Então, se eu tenho outros tipos de cultivo que geram, de certa forma, uma sombra na minha plantação, eu consigo cultivar o cacau da mesma forma, porque ele é tolerante à sombra. Então, a atividade agroflorestal, ela funciona numa espécie de sistema. Na verdade, a gente chama de sistema agroflorestal, né? Porque eu tenho que observar como cada espécie adapta a outra espécie em cada local, com dada fauna, com dada flora. É mais difícil, né? É muito mais fácil você desmatar tudo e fazer uma monocultura, mas a monocultura está destruindo o nosso planeta e logo mais chegaremos à destruição final, não é mesmo? Então, lá, a prática produtiva, apresentaram exemplos, já vimos, né? D, a difusão comercial de lavouras temporárias, não tem nada a ver. B, utilização sustentável dos recursos naturais, essa daí. C, ampliação tecnológica da pecuária intensiva. Nada, não tem nada a ver com o que o texto falou, né? Ampliação tecnológica da pecuária intensiva, ou seja, feita com alta intensidade tecnológica, muitas vezes em propriedades menores, não está dizendo nada disso. D, padronização alimentar dos povos tradicionais. Também não está dizendo nada disso, né? Padronização alimentar dos povos tradicionais. Padronização a gente tem quando a gente tem grandes monoculturas, pouca variedade agrícola. Aqui a gente tem grande variedade agrícola, né? A agrofloresta, ela pressupõe grande variedade. E modernização logística de plantios convencionais. Nada a ver, né? Mas aqui é uma questão interessante, porque quando a gente não conhece outra coisa, a gente pode se perder. Por exemplo, se nessa questão não sei o que é pecuária intensiva, e aí, o que é? Como eu respondo essa questão? Então, o importante para o vestibular, por isso, mais uma vez, capacidade crítica. Não basta saber a resposta correta. Quando eu aprendo pela memorização, eu sei sempre a resposta correta, mas eu não sei discutir o porquê das outras estarem erradas. Só a capacidade crítica me faz dizer, não, isso está errado. Eu sei que isso está certo, que isso está errado. Né? Porque eu sou capaz de organizar uma reflexão. Então, olha lá. Quando eu vejo uma questão dessa, eu não sei, se eu só sei a certa, mas não sei porque as outras estão erradas, eu corro risco de entrar em dúvida. Mas pode ser aquela, eu não sei exatamente o que é, não sei discutir exatamente esse tema. Então eu preciso também ter uma certa noção do porquê que está errado. Quanto mais eu souber que as outras estão erradas, mais certo eu estou de responder a questão, certo?
Questão 67. Vamos lá. O maceiro, a mulher e 4 filhos dormindo numa tapeira de 4 paredes de caixão coberta de zinco. A água do mangue na maré cheia ia dentro de casa. Os maruins de noite encalombavam o corpo dos meninos. O mangue tinha a ocasião que fedia, e os urubus faziam ponto por ali atrás dos petiscos. Perto da rua levavam couro de boi, pele de bode para o curtume de um espanhol. Morria peixe envenenado, e quando a maré secava, os urubus enchiam o papo, ciscavam a lama, passeando banzeiros pelas biqueiras dos mocambos no Recife. Então, rego lá, o moleque Ricardo, Rio de Janeiro, 1966. A aglomeração urbana apresentada no texto resulta em. Então, é claro, a gente está falando aqui de uma zona de mangue, né? Uma zona de mangue, então. E é muito importante a gente ver como no Brasil, a gente tentar relembrar um pouco como faz parte da realidade, né? Socioespacial brasileira, a presença dos mangues. O mangue é o quê? É um ambiente ecótono, isso significa que é uma área de transição, é um bioma, né, que a gente vai encontrar ao longo de toda, né, uma vegetação e um bioma que a gente vai encontrar ao longo de toda a costa litorânea brasileira com o Atlântico, justamente por ser um ambiente de transição entre o continente e o oceano, o encontro da água salgada então tem desrespeito, como diz o texto, as marés vêm, né, as marés voltam, então a gente tem toda uma dinâmica entre água doce e água salgada. É um ambiente extremamente complexo, né, com bolsões de diferentes vegetações, um ambiente muito complicado, né? Mas importante aí para a gente pensar a realidade brasileira e o modo como muitas favelas, até porque, se a gente pensar a urbanização brasileira, ela se dá a partir do litoral. Né? A expansão portuguesa se dá a partir do litoral. Então a gente tem muitas áreas, né, muitas cidades que estão localizadas em zonas de mangue. Para a gente ter ideia, a maior favela de palafitas da América Latina está aqui em Santos, no litoral paulista. E a gente tem outras mais, né? Rio de Janeiro, Espírito Santo, Vitória está numa zona de mangue, né? Então, os manguezais fazem parte dessa realidade brasileira, muitas vezes a partir dessas favelas de palafitas, né? Que são aquelas casas colocadas em cima do mangue, né? Sem qualquer tipo de encanamento, sem qualquer tipo de infraestrutura básica, né? Então, favelas que vão ocupando a área de mangue, áreas litorâneas, né? Que vão gerando uma extrema precarização social. Aqui, então, me parece que é um texto, né, literário, de algum livro, de algum tipo de literatura, né? E que, portanto, inclusive, traz uma certa linguagem regional, olha lá. A água do mangue na maré cheia dentro de casa. Os maruins de noite encalombavam o corpo dos meninos. Então, assim, muitas vezes eu não tenho nem noção do que isso significa, mas se eu tenho noção crítica da realidade brasileira, eu sou capaz de discutir isso daqui. Então, lá, aglomeração urbana representada no texto resulta em. Qual é o resultado? Conservação do meio rural. Bom, a gente está falando de mangue, não estamos falando de ambiente rural. Mangue, geralmente, é associado às aglomerações urbanas, né? Como um processo, né, associado à precarização da moradia, né? Então, geralmente, o mangue está associado a esse processo de precarização da moradia, né, as favelas de palafitas, etc. Então, não tem nada a ver com conservação do meio rural. B, crescimento da vegetação ciliar. Também não está falando nada disso, né? O mangue, na verdade, não é mata ciliar, é um ambiente. Mata ciliar é o quê? É só a gente lembrar dos nossos cílios, né? É aquela mata que está ao longo da margem dos fluxos dos rios. Não está falando disso, está falando de mangue. Então, não está nem falando de crescimento de vegetação ciliar, mas é aquilo que eu disse, eu já não sei o que é vegetação ciliar, já fico, eita, será que tem algo a ver? Não tem. C, interferência do espaço geográfico. Muito bem, exatamente essa resposta, interferência do espaço geográfico. Ou seja, o que é espaço geográfico, né? Espaço geográfico, existe uma literatura enorme para a gente discutir isso, vamos simplificar, né? O espaço geográfico é a relação do homem com o seu meio, né? Então, a relação do homem com o meio em que ele vive produz o espaço geográfico. Como ele se relaciona com o seu meio? Através do modo de produção, através do seu trabalho. E o seu trabalho ele vai ser responsável, a partir da dinâmica produtiva, por gerar a realidade que a gente vive. A precarização do trabalho, a precarização da habitação, a desigualdade de renda,
certo? Então, é exatamente isso que está dizendo aqui, interferência do espaço geográfico, no sentido de que o espaço geográfico, ele cria, a partir de um modo de produção específico, que é o capitalismo, uma situação onde as pessoas habitam de maneira precária uma zona de mangue, né? Alterando, inclusive, a própria dinâmica ecológica desses mangues, porque precarização da habitação, precarização do trabalho, gera impacto ecológico. As pessoas não têm recolhimento de esgoto, as pessoas vão jogar o lixo, vão fazer suas necessidades no mangue. Isso vai afetar completamente ali a dinâmica biológica, a fauna, a flora daquela região. A dinâmica biogeográfica vai se alterando. A gente vai tendo processos de problemáticas ambientais. Então, sem interferência do espaço geográfico. Isso é importante porque também aqui, isso eu sempre chamo a atenção, a gente precisa conhecer bem os conceitos. Porque quando a gente fala que interferência do espaço geográfico, se a gente não entende que espaço geográfico é uma relação homem e meio, que é uma relação que pensa a partir de um modo de produção, que o trabalho está relacionado com essa relação, a gente não é capaz de responder, né? De equilíbrio do ambiente das cidades, não está falando disso, na verdade é um desequilíbrio. A cidade equilibrada é uma cidade onde você tem distribuído de maneira igualitária as infraestruturas, os serviços, o trabalho. Aqui a gente vê um desequilíbrio total, é o inverso, né? E controle da proliferação dos animais. Tá falando nada disso. Ele fala ali dos os maruins de noite encalombavam o corpo dos meninos. Alguém pode ver isso e falar, diz respeito ao controle da proliferação dos animais, não tem nada a ver. Né? A gente está falando ali de um processo de urbanização, né, que pode estar relacionado ao controle de proliferação de animais, mas o que chama a principal atenção aqui é como a ocupação do mangue é capaz de alterar, né, significativamente, né, a situação ecológica e social de um dado espaço específico. Então, olha lá, o mangue tinha ocasião que fedia, porque que ele fedia, né? Não tinha recolhimento de esgoto, os urubus faziam ponto ali, por ali atrás dos petiscos e por aí vai, né? Muito bem, então, questão 67C. 68. Então, questão 68, olha lá. Muito interessante falar do Afeganistão aqui, né? Afeganistão, vejam, Afeganistão, os Estados Unidos saiu do Afeganistão em 2021, a gente está em 2023 e ainda assim a temática do Afeganistão não sumiu. O que já nos leva a pensar, olha, Palestina apareceu aí, quando começou esse ano, já apareceu uma questão. Pode ser que para os anos seguintes também venha com maior potência, inclusive guerra da Ucrânia, a gente também está de olho aí. Então, questão 68. Elas foram as pioneiras dos direitos das mulheres no Afeganistão. Defensoras ferrenhas da lei buscaram justiça para os mais marginalizados. Mas agora, mais de 220 juízas afegãs estão escondidas por medo de retaliação sobre o regime do Talibã. Uma delas condenou centenas de homens por violência contra as mulheres, incluindo estupro, assassinato e tortura. Mas poucos dias depois que o Talibã assumiu o controle de sua cidade e milhares de criminosos condenados foram libertados da prisão. As ameaças de morte começaram. O país sempre foi considerado um dos lugares mais difíceis e perigosos do mundo para as mulheres. De acordo com estudos de organizações não governamentais, cerca de 87% das mulheres meninas serão vítimas de abuso durante a vida. Olha só. O texto evidencia a situação representativa então, questão 68. Primeiro vamos contextualizar, né? Em 2021, os Estados Unidos saem do Afeganistão e com isso a gente tem a reascensão do grupo Talibã. Os Estados Unidos perde a guerra do Afeganistão, de certa forma isso gera um grande debate internacional, os Estados Unidos perdeu a guerra ao terror, né? O terrorismo venceu, né? Os Estados Unidos, então, durante 20 anos não foi capaz de de realmente organizar o território, a fim de que ele se adaptasse às suas premissas ocidentais, né? Então, os Estados Unidos saem do Afeganistão, o Talibã volta ao poder. O Talibã é um grupo, né? Então, um grupo que, na verdade, surge em campos de refugiados no Paquistão, que começa, né? O termo Talibã significa estudante, então são islâmicos que estudam a doutrina do Islã, são fundamentalistas religiosos, né? E que aplicam a lei do Islã com grande severidade. Hoje, agora em 2021, a ideia é que esse Talibã e o próprio grupo assumiu uma perspectiva de vir com uma certa moderação, mas não é isso que a gente viu. Por exemplo, se a gente pegar todos os membros dos atuais cargos administrativos do Afeganistão são todos do antigo grupo, que governou o país de 1996 a 2001, muitos dos quais considerados terroristas internacionais e procurados pela ONU.
Então, assim, mas o que a gente tem que perceber é que, de certa forma, esse grupo tem se modernizado a partir de novos integrantes, dos mais jovens, que vêm com novas perspectivas sobre a aplicação da lei islâmica. Em 1996, quando acaba a Guerra Civil no Afeganistão, o que eles buscam fazer é, de certa forma, tornar o Afeganistão uma Meca, né? Mecanizar. Né? O termo só é estranho, né? Mas tornar uma Meca, né? Uma cidade, tornar o Afeganistão uma espécie de grande feudo não para a gente não recorrer num anacronismo, mas uma grande cidade islâmica do século VII depois de Cristo, século 6, 7 depois de Cristo, ou seja, os antigos cultos, né? Então a situação das mulheres sai muito precarizadas, né? As mulheres para poderem saírem às ruas, elas têm que pedir autorização do marido, né? Tem um livro que se tornou um best-seller internacional, que é o Livreiro de Cabul, que conta muito bem essa situação das mulheres no Afeganistão, que é uma bibliografia interessante para a gente entender várias outras questões que envolvem a luta feminista internacional, né? Mas fato é, né, situação complicada, as mulheres proibidas de frequentarem escolas e universidades, né, o Talibã deu a entender que colocaria mulheres agora em cargos de poder, mas a gente não viu isso até agora, e a gente espera que o país, né, mas é claro, o Talibã busca uma nova imagem internacional, até porque busca um certo enriquecimento de um país que está destruído por guerras, né, praticamente o século XX foi um século inteiro de guerras no Afeganistão, né, só a União Soviética invade 3 vezes o Afeganistão no século XX, coisa que pouca gente conhece, né? Mas a partir de 79, principalmente, guerras mais intensas e até 2021, sem parar. Então, um país destruído que precisa, né, de uma nova frente de lideranças que busquem certos acordos internacionais, uma certa modernização do ponto de vista econômico, né? E a situação das mulheres está no meio dessa discussão toda. Então, lá, o texto evidencia a situação representativa de questão 68. A. Afronta as estruturas sociais. Não está falando o texto sobre uma situação em que as mulheres estão ali afrontando, apesar de falar da juíza que foi lá e prendeu, essa não é a situação que o texto está buscando evidenciar, não é a situação de uma mulher que foi lá e combateu o grupo talibã, na verdade, uma mulher que, ao fazer isso, foi perseguida, certo? B, desprezo aos valores religiosos. Não, totalmente contrário, né? Na verdade, valorização desses valores religiosos. C, transgressão às normas morais. Na verdade, a gente até poderia pensar, bom, as mulheres estavam transgredindo a norma moral do Talibã, mas não é isso que o texto está evidenciando, certo? Assim, o Enem ele tem muito disso, né? As questões elas abrem muito espaço para que eu faça uma discussão ou relações com elementos que estão no texto, mas a gente tem que sempre focar no principal do texto. D, desrespeito à dignidade humana. Basicamente é isso, né? Isso que está demonstrado no texto, um desrespeito à dignidade humana. 87% das mulheres e meninas serão vítimas de abuso durante a vida, né? Então, isso já dá, de alguma forma, a dimensão desse desrespeito à dignidade humana, desse desrespeito ao direito das mulheres, né? Então, fundamentalmente aqui é D, desrespeito à dignidade humana. E oposição aos princípios hierárquicos, né? Não foi isso, esse não é a centralidade do texto, é chamar a atenção para o fato de que a gente tem uma situação de calamidade, de abusos, né, no Afeganistão. Muito bem. Questão 70. Alternativas logísticas estão servindo de instrumentos que ativam os mercados especuladores de terras nas diferentes regiões da Amazônia e constituem indicadores utilizados por diferentes atores para defender ou denunciar o avanço da cultura da soja na região e, com ela, a retomada do desmatamento, né? Muito bem, então é evidente que o crescimento do desmatamento tem a ver também com a expansão da soja, porém atribuir a ela o fator principal parece não totalmente correto. Parto da compreensão central de que a lógica que gera o desmatamento está articulada pelo tripé grileiros, madeireiros e pecuaristas. Muito bem, maravilhoso lá, né? Então, acredito, né, Ariovaldo Umbelino de Oliveira, né, esse pensador geógrafo brasileiro, pensa muito a Amazônia, que tem livros fabulosos sobre a Amazônia, né? Um dos principais é aquele Integrar para Não Entregar, né? Que é uma discussão sobre como a Amazônia foi ocupada durante o regime da ditadura militar brasileira. Está lá, a Amazônia e a nova geografia da produção da soja. Terra Livre, então, uma publicação de um artigo na revista Terra Livre, número 26, 2006. Na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela, então lá, questão 70,
A apropriação de áreas devolutas. Primeiro, vamos fazer aqui um balanço sobre o que o autor disse. Então, olha lá. Acho que é importante aqui a gente pensar na questão desse tripé que o Ariovaldo citou. Grileiros, madeireiros e pecuaristas. Grileiros, a gente tem que lembrar lá o que é a grilagem, né? Lembrem-se lá. São títulos falsos de terra, né? O termo vem do fato de que os grileiros, né? Ou seja, essas pessoas que falsificavam títulos de propriedade colocavam esses títulos em gavetas com grilos, né? Que consumiam o documento, defecavam no documento, e isso fazia com que ele tivesse uma aparência de velho, o que poderia justificar, ó, esse documento antigo é um título de propriedade que eu tenho, em conjunto com as prefeituras locais, né, a partir de um movimento de corrupção, eles davam dinheiro e recebiam esse título falso de propriedade, se apropriavam dessa terra mesmo sem possuir qualquer título, né? Madeireiros, né? Madeireiros, ou seja, a atividade de extração ilegal de madeira na Amazônia. Pecuaristas, né? Criação de gado, e a soja também também está relacionada com isso tudo aí, né? Na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela, então, olha lá, a apropriação de áreas devolutas. O que são áreas devolutas? Terras devolutas vem do fato, já desde lá do período colonial, eram as terras que eram devolvidas ao rei, né, por não terem dado certo, pela empreitada colonial não ter sido significativamente boa para que isso justificasse uma continuidade da empreitada colonial. Então, as terras eram concedidas por tios, os títulos de posse da terra eram concedidas pelo rei. Né? Daí vem, inclusive, a expressão mão beijada, né? Beijo a mão do rei, ganhei de mão beijada, ganhei de graça, beijo a mão do rei para receber o título da propriedade. Então, funcionava mais ou menos nesse sentido, né? As terras não tinham valor de troca. Vamos lembrar disso. Em 1850, elas passam a ter valor de troca. Elas são títulos de propriedade que podem ser vendidos em leilões, certo? Agora não mais. Agora, antes, na verdade, você não tinha título de propriedade a partir da troca. Você tinha que receber como uma doação do rei, do monarca, certo? Então, quando a gente fala de apropriação de terras devolutas, são esse conjunto de terras que ainda não foram, que ainda são terras públicas, são terras estatais, que ainda não foram apropriadas para agentes privados. Até hoje existem essas terras no Brasil, que são chamadas de áreas devolutas ou terras devolutas. Cabe ao Estado fazer uma espécie de licenciamento dessas terras, uma espécie de organização desse espaço a fim de poder vender, né? Lotear a terra. É assim que a gente chama, né? Então, fazer uma espécie de loteamento para, de certa forma, atribuir valor à terra e iniciar um mercado de vendas dessas terras devolutas, mas nem todas estão nessa situação, principalmente as que estão na fronteira agrícola. E é justamente isso que o texto está conversando. Né? Essas que estão na fronteira agrícola, que é essa fronteira agora com a Amazônia, todo esse eixo de fronteira agrícola que vai até o Mato Piba, é esse eixo de expansão de produção agropecuária, de extração madeireira, de grilagem, ou seja, ali é onde a gente tem a quantidade dessas terras devolutas, né, que estão sendo apropriadas a partir de grilagem, a partir dessas práticas predatórias e por aí vai. Então, na visão do autor, o problema central da situação descrita é desencadeado pela, então, a apropriação de áreas devolutas, né? Então, áreas que a princípio são de bem público e, inclusive, importante pensar, não são áreas desocupadas, né? Muita gente vive em área devoluta, sem título de propriedade, mas há anos, historicamente, habitam aquelas regiões. E isso gera, inclusive, conflitos, porque a partir do momento que você faz a grilagem e você cria um título falso de propriedade, você expulsa a população daquela região, populações que já vivem ali historicamente há muito tempo. Isso causa conflitos em torno da posse da terra. B, sonegação de impostos federais. Não está falando nada disso. C, incorporação de exportação ilegal. Também não está falando sobre isso. Texto. O problema da situação descrita é desencadeado por esse tripé, que está na base desse tripé o quê? A ocupação de áreas devolutas, a apropriação ilegal de terras. D, desoneração de setores produtivos, também não está falando nada disso, e flexibilização de legislação ambiental. Também o texto não fala sobre isso. Mas é importante que eu soubesse esse conceito de área devoluta, entendesse razoavelmente o que é grilagem, né, e atividade madeireira e pecuarista, para que eu pudesse interpretar melhor essa questão, né? Questão 71. Então, olha lá. Texto 1. Por ora, apenas os mais abastados poderão sonhar em viajar ao espaço, seja por um foguete ou por um avião híbrido, mas toda a população global poderá sentir os efeitos dessas viagens e avanços tecnológicos.
Para uma aventura dessas, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que podem, em algum momento, voltar para a sociedade. E voltam, né, pessoal? Vamos pensar. Só a camerazinha do nosso celular, ela é resultado da exploração espacial, né? Que precisou de lentes mais compactas, né? E isso tudo é revertido, muitas vezes, essas tecnologias espaciais são revertidas, né? Agora o que a gente vê com o James Webb, um infravermelho, né? O James Webb, que é esse telescópio que trabalha no infravermelho, descobre novas tecnologias sempre para a gente utilizar, por exemplo, na agronomia, na agricultura, né, no sensoriamento remoto. Então, isso retorna para a sociedade sempre, né? Barateamento de certos produtos, né? O nosso celular, grande parte dele foi desenvolvido por conta de inovações aeroespaciais, né? Muito bem, para uma aventura dessas, as empresas tiveram que criar novas tecnologias que podem em algum momento voltar para a sociedade. A câmera fotográfica, hoje comum no mundo, antes foi uma invenção para ser usada em telescópios, e o titânio, usado até na medicina, foi desenvolvido para a construção de foguetes. Então, como eu conversei com vocês, né? Então, Orlando, a corrida espacial dos bilionários pode trazer vantagens para todos. Texto 2 agora. Bilionários lançam nova era de viagens ao espaço. Viemos em paz. Acredita em mim, não confie nesse pessoal. Indígena falando, né? A exploração espacial é muito parecido, né? Se a gente encontrasse uma outra população, né? É muito parecido, né? A gente pode pensar que o período colonial, né? Quando os portugueses chegam aqui na América, os indígenas veem eles como extraterrestres, né? Naquelas embarcações gigantescas que eles jamais haviam visto, né? Com aquelas roupas diferentes, todos, né, doentes, inclusive. Então, não só barbados, né, que não era comum aqui os indígenas, né, nas Américas utilizarem aquelas grandes barbas, mas barbados, famélicos, né, morrendo de fome, com escorbuto, aparência amarelada, né? Tudo aquilo ali pareceu uma situação de extraterrestre chegando aqui na América, né? E o texto brinca um pouco com isso, né? Se a gente encontra uma outra civilização alienígena, né, sujeita à nossa dominação, o indígena está avisando, ó, acredite em mim, não confia nesse pessoal, né? Viemos em paz, né? Mas essa paz aí dura até quando, né? Então, é até um texto fazendo uma espécie de crítica ao outro, e a gente percebeu melhor essa crítica lendo o título, né? Então, olha lá, a referência que a gente leu, olha lá. Corrida espacial dos bilionários pode trazer vantagens para todos. E do outro lado, mostrando, para todos, mas calma lá, se o marciano ali, toma cuidado, né? Porque se eles repetirem o que fizeram na colonização, vocês estão ferrados. Então, lá, os textos apresentam perspectivas da nova corrida espacial que revelam, respectivamente, a dependência e progresso. Né? A gente não está falando de dependência e progresso. Na verdade, até o texto 2, a gente pode até se assustar um pouco, e a gente está falando respectivamente, né? Então, dependência no primeiro, não. Progresso no segundo, a gente descarta completamente, né? B, expectativa e desconfiança. É o que mais se adequa, né? Expectativa no primeiro, tem uma expectativa de que realmente com um avanço tecnológico da corrida espacial, do desenvolvimento da área aeroespacial, a gente tenha novas tecnologias que melhorem a medicina, melhorem nossa vida, nosso conforto cotidiano. E do outro lado, no teus dois, desconfiança, olha, toma cuidado com esses caras aí, não confiem neles, né? Eles podem fazer o que fizeram com a gente aqui, né? Então, a resposta é B, expectativa e desconfiança, né? C, angústia e adaptação. A um não está falando de angústia, né? E adaptação, alguns poderiam pensar, os alienígenas têm que se adaptar, mas não é exatamente isso, é uma desconfiança, né? D, pioneirismo e retrocesso. Né? Pioneirismo não está falando ali de uma atividade pioneira, está falando como essa atividade que já existe está trazendo novos recursos. E retrocesso, né? Alguns poderiam pensar em termos de retrocesso para a vida dos alienígenas que estão ali, mas não é exatamente isso. A gente está falando dessa desconfiança, né? E receio e civilidade. Né? Um não está falando de receio, mas dessas inovações tecnológicas. Civilidade, olha, eu fico até tentada a dizer que porque o modo como a gente vê civilização hoje é barbárie, né? Civilização que a gente pensa historicamente, a constituição da civilização, como a gente chama de civilização, na verdade é um processo violento. Poderia até pensar nesse sentido, mas não é exatamente isso que o texto está falando. Então, aqui o texto ele está mais nessa questão, expectativa e desconfiança. E por que que isso entrou aqui na parte de geografia? Porque a questão da exploração do espaço é muito importante, apesar de ser uma questão de interpretação de texto, ela traz um conteúdo geográfico para a gente pensar, né? Porque, de certa forma, eu tenho que analisar o elemento da imagem, né? O indígena, né?
em sua relação com a alienígena, né, avisando da problemática da exploração. Isso tem grande relação com a colonização, e a colonização é um processo de expansão do espaço capitalista. Por isso é geografia pura, né? E expectativa também, quando a gente fala de inovação tecnológica, geografia pura de novo. Geografia é a filosofia das técnicas, já dizia o nosso grande Milton Santos. Bom, pessoal, vamos ficar por aqui, porque é uma grande quantidade de questões, e como sempre eu gosto de trabalhar elas pausadamente, né? A gente analisar certos aspectos de cada questão, discutir elas com mais profundidade, né? Pensar na própria educação, né? Como que a gente pensa a educação brasileira, qual o caminho de estudar melhor, questões que aparecem repetidamente no vestibular, né, discutir a questão com mais profundidade, não passar por ela por cima. Eu acho que isso vira um estudo para quem está pensando em fazer o vestibular, vira um estudo também para quem vai fazer os outros vestibulares. Tem uma linha de raciocínio, né? Eu tenho que ler o texto, ver a fonte, muitas vezes, se eu conheço a fonte, já me ajuda muito. É muito importante eu saber por que as outras questões estão erradas, eu ser capaz de, como eu disse, vocês não vão, a grande parte das questões vocês não vão ter um conhecimento específico, mas um conhecimento geral. É o conhecimento geral que faz a diferença nessa prova, né? Porque o conhecimento específico, para que eu tivesse todo o conhecimento específico que essas provas demandam, eu teria. Ninguém no mundo, na verdade, tem isso, né? Eu sou professor de geografia e muitas vezes eu não tenho conhecimento estritamente específico das questões de geografia. Às vezes ele vai falar de uma região produtora de um dado gênero agrícola no interior do estado de Alagoas e que gera uma certa mobilização social. E aí, nós mesmos, nós professores, nós não temos como saber de tudo isso, cada ponto do território onde é feito cada tipo, mas a gente tem um conhecimento geral. Esse generalismo, né? Eu sou capaz de pensar de uma forma generalista. Então, eu sou capaz de falar, tá no interior do Alagoas, tá nessa região, quais são as relações sociais que geralmente ocorrem ali, qual tipo de atividade produtiva, como isso impacta, qual é a data. Então, isso é o que faz a diferença. Eu saber, a partir das informações específicas, relacionar com o que eu tenho de conteúdo geral, certo? Isso eu só consigo numa perspectiva crítica. Eu não consigo pensar dessa forma numa perspectiva de memorização de informação, certo? Então, faço aí o apelo. Estudem criticamente. Estudar criticamente significa ser capaz de debater os temas que eu estudo. Tá. Aqui o Nordeste é dividido em 4 regiões: é o litoral, é a zona da mata, é o sertão. Isso daí não quer dizer nada. Não quer dizer absolutamente nada. Se eu não for capaz de articular, né, de perceber como isso está influenciando outras dinâmicas, né, como de não perceber como isso diz respeito, inclusive, à segurança alimentar naquela região, por que essa região foi ocupada dessa forma. Então, é a capacidade de articular informações, de debater, de discutir. Isso é crítica. Né? Crítica para o Kant, filósofo prussiano, alemão, né, do século XVIII. Para o Kant, a crítica é isso, eu sou capaz de entender os limites do conhecimento, até onde vai. Vai até aqui, né? Então, esse é o limite. Aqui ele se relaciona com aquilo outro. Conhecimento é a capacidade de articular informações num sistema. Crítica articula informações num sistema porque eu sou capaz de relacionar o meu conhecimento generalista com as questões específicas de uma prova. Agora, memorização não faz isso. Memorização é informação solta, não relaciona num sistema, ao menos que você faça o processo de relacionar. Tá certo, pessoal? É isso. Semana que vem a gente retorna com mais a continuação das questões que ficaram faltando e depois a gente discute um pouquinho do Milton Santos. Tá certo? Então, tchau, tchau, pessoal. Fiquem em paz e ajudem o canal aí sempre. Tchau, tchau, pessoal.